Fala galera, questão aqui de geopolítica, tá certo? Questão que envolve aí os focos de tensão no mundo, né? Os conflitos mundiais, beleza? E aí, naturalmente, você vai ter a competência de área 3, habilidade número 15, que vai falar justamente dessas ações de povos, né, históricos e geográficos. Bom, a reunião da cúpula do G7, realizada em maio de 2023, demonstrou a forte coesão e a identidade de pontos de vista sobre a situação internacional entre os países que compõem o grupo. Aí você tem Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. E tornou mais evidente a divisão geopolítica entre Pequim e Moscou, de um lado, e parte do Ocidente, do outro. O local escolhido para a reunião anual foi a cidade de Hiroshima, né? Arrasada pelo primeiro bombardeio atômico da história mundial. A escolha do local é um claro símbolo de preocupação de toda a humanidade com a ameaça do uso do armamento nuclear. Crianças, atualmente a gente está vivendo uma situação de guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia, e o ano de 2022 foi um ano bem difícil, bem tenso, porque de fato aconteceu isso aqui, ó, o medo de se usar armamento nuclear, onde várias vezes o Putin ameaçou, né? Ameaçou um ataque se países ocidentais intervissem na região, tá bom? Então, essa reunião acontecendo na cidade de Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, foi lançada a primeira bomba atômica e no dia 9 foi em Nagasaki, pondo fim ali à Segunda Guerra Mundial lá na Ásia, né? Já que na Europa já tinha sido encerrada. Então a população mundial ela tem esse medo, porque naquele tempo você tinha apenas os Estados Unidos com esse armamento. Rapidamente a União Soviética conseguiu fazer o seu. Hoje, coração da União Soviética, a atual Rússia. Então muitos países pelo mundo foram desenvolvendo até chegar ao Tratado de Não Proliferação de Armas de Destruição em Massas, armas nucleares. Então, há sim esse medo, por mais que existam os tratados, por mais que exista a ONU, por mais que exista o Conselho de Segurança da ONU, mas existe esse temor, né? Por conta de uma inconsequência de algum líder, a gente pode ter sim, né, os efeitos de uma guerra nuclear. A divisão geopolítica evidenciada se dá em função de quem? Da concretização de sanções chinesas à Rússia? Não, porque você não vai ter essa situação, né? Apesar de discordar em alguns pontos, mas são parceiros. Bipolarização do Vietnã no contexto pós-guerra. Não é bipolarização. Na realidade, o Vietnã ficou dividido, né? Ali na pós-Segunda Guerra Mundial, você teve problemas tanto na Coreia como no Vietnã, e aí depois a ascensão do socialismo no Vietnã, você teve aquela guerra do Vietnã, mas não tem nada a ver com o contexto citado. Guerra comercial entre Estados Unidos e China, também não. Reconstrução, porque, só retomando, Estados Unidos e China, eles brigam pela hegemonia do comércio global, tá bom? A Guerra Fria no passado, aquela divisão, aquela Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, no campo político, ideológico, econômico, militar, né? Não é o mesmo fator hoje é econômico mesmo, hoje é os comércios. Reconstrução mundial pós-pandemia da Covid-19, na realidade, essa ameaça de uso de armamento nuclear é o grande temor que se tem hoje. Por quê? Porque os países têm suas opiniões sobre o que acontece hoje na região da Ucrânia, por conta do avanço, né, da Rússia na região, e lógico, a partir do momento que você tem um conflito ali, você pode ter efeitos negativos. Resposta letra E. Valeu, pessoal!